Uma das lições que as canetas emagrecedoras ou análogos do GLP-1 trouxeram para a medicina e para nutrição foi desmontar uma ideia que existia há décadas. A ideia de que quem não conseguia emagrecer era só por falta de força de vontade. E talvez esta seja uma das maiores injustiças que muita gente, talvez você, ouviu durante a vida inteira. O que acontece é que existem pessoas que não lutam apenas contra a comida. Elas lutam contra mecanismos biológicos que regulam a sua fome, contra mecanismos que regulam a sua saciedade, contra um cérebro que parece pedir comida o tempo inteiro. Enquanto outras pessoas conseguem parar naturalmente quando estão satisfeitas, algumas terminam a refeição e já estão pensando no próximo lanche, não é mesmo? E olha só, isso não acontece apenas porque a pessoa está ansiosa, por exemplo, ou porque ela não consegue se controlar. O fato é que, de fato, existem fatores genéticos, hormonais, neurobiológicos, emocionais e ambientais participando dessa história toda. É aquela coisa, né, gente? A vida é sempre rolê, né? Nunca é tão simples, sempre tem muitas questões envolvidas. Fala, pessoal! Estamos aqui nesse momento lindo para mais um papo astuto com clareza e sem enrolação. Meu nome é Diana Coulon, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e em gastroenterologia. Eu tenho quase 2 décadas de atuação em emagrecimento, digestão, saúde metabólica, equilíbrio hormonal, comportamento e doenças crônicas. E nesse canal eu quero que você aprenda a pensar e não simplesmente ir com a manada. Se você deseja emagrecer com saúde, presta atenção em tudo o que eu vou te explicar aqui hoje. Existem genes no nosso corpo, como o FTO, o MC4R, o PONC, que estão relacionados à sinalização da leptina, que é um hormônio. Além disso, cada pessoa responde de maneira diferente aos próprios hormônios da saciedade, como GLP-1, GIP e PYY, que são produzidos no seu intestino. E foi justamente aí que as canetas mudaram o jogo do resultado. Elas mostraram para muita gente algo que talvez estas pessoas nunca tivessem experimentado na vida, que é a sensação de já chega, aquela sensação de você estar satisfeita. E agora vem uma pergunta importante: como fazer este aprendizado de saciedade, do controle, permanecer quando chega a hora de reduzir a dose? E é aí que começa o verdadeiro tratamento, tá? Porque o desmame não é simplesmente diminuir a quantidade da medicação, é ensinar o organismo a continuar funcionando bem, precisando cada vez menos da medicação. E existem 5 pilares que eu vou trazer aqui que fazem toda a diferença nisso. O primeiro pilar, a tal da proteína. Vamos lá, respira, porque eu sei, você já deve ter ouvido muito falar disso. E você deve estar pensando, lá vem ela falar de proteína de novo. Mas me responde uma coisa, você já deve ter percebido que tudo virou proteico mesmo, né? Iogurte proteico, pudim proteico, sorvete proteico, barra de proteína, panetone proteico, daqui a pouco vai ter perfume proteico. É o quê? E talvez isso não seja coincidência, na verdade não é. Nunca tivemos tantas pessoas usando algum dos análogos do GLP-1 ao mesmo tempo. E justamente durante o emagrecimento existe um desafio importante, que é o de não perder músculo junto com a gordura. E é aí que a proteína, então, ganhou este protagonismo todo. Porque ela ajuda na preservação da massa magra, ela participa da síntese muscular, ela tem maior efeito térmico do que carboidratos. E ainda aumenta a sua saciedade. E na prática clínica eu percebo uma dificuldade enorme das pessoas terem uma boa ingestão de proteína, principalmente nos lanches e no jantar. Veja se é a sua questão. E uma estratégia que eu utilizo muito por aqui é incluir proteínas líquidas como entrada de refeição ou como base para uma sopa, por exemplo, no inverno. Elas podem ser uma ferramenta complementar muito importante para melhorar conforto digestivo, hidratação, fornecer aminoácidos e principalmente durante essa fase de desmame. Então são pequenos detalhes que ajudam muito. O segundo pilar, musculação. Essa certamente você também já sabe, mas talvez não soubesse o quanto ela fica ainda mais importante no desmame. Os pacientes que apresentam os melhores resultados por aqui ao longo prazo têm uma característica em comum que eu venho trazer para você. Eles treinam durante todo o processo. Eles não começam só depois. Eles não lembram da academia quando chegaram no peso ideal.
eles treinam antes, durante todo o processo. Aquilo vai entrando nos hábitos, no comportamento deles. E, inclusive, continuam treinando depois, porque a musculação é essencial para preservar a sua massa muscular. Ela também melhora a sensibilidade à insulina, aumenta a sua captação de glicose pelos músculos, melhora o seu metabolismo e ainda faz o músculo produzir miocinas, que são substâncias capazes de modular a inflamação e a saúde metabólica. Traduzindo, o músculo não serve apenas para ficar bonito na foto, tá? Ele tem muita ação metabólica e você faz favor de fazer essa musculação se não estiver fazendo. E ele funciona como um verdadeiro órgão metabólico. Terceiro pilar: controlar a glicose e aumentar a saciedade. Escuta isso. Quanto mais estáveis permanecerem os níveis de glicose e de insulina durante o seu dia, mais fácil costuma ser você controlar a sua própria fome, especialmente à noite. E aqui entram escolhas simples. Entram alimentos ricos em proteína, alimentos ricos em gordura boa ou alimentos low carb, né? Então, castanha, azeite de oliva, abacate, sementes tipo abóbora, tipo girassol. Esses alimentos aumentam a sua saciedade e ajudam a construir refeições muito mais sustentáveis. Em alguns pacientes também, a gente utiliza estratégias individualizadas para melhorar a resposta metabólica, como suplementos. Aí entra berberina, coenzima Q10, carnitina, biomância e outros recursos específicos. Existe, assim, muita coisa para fazer. Mas isso sempre depende da avaliação clínica, tá? O objetivo é um só, presta atenção. Menos picos, menos compulsão, mais estabilidade. Fechou. Quarto pilar, a microbiota intestinal. Eu sempre digo, principalmente no Instagram, em consulta, que não existe saúde metabólica sem que a gente olhe para o seu intestino. As bactérias que moram aqui dentro, como a Akkermansia mucinífila, Fecalis bacterium urano, Roseburia, bifidobactério, estão associadas à integridade da barreira intestinal e à produção de metabólitos, que são substâncias importantes para o seu metabolismo. E como alimentar estas bactérias boas para você? A melhor maneira é ter diversidade de alimentos. Então, não adianta você viver só de alface e abobrinha. Desculpa, infelizmente não dá. O ideal é que você varie bastante. Varie frutas, varie verduras, varie legumes, inclua feijões, aveia, linhaça, sementes. Tenha, sabe, esse povo todo. Quanto maior a diversidade de alimentos vegetais ao longo da sua semana, maior tende a ser a diversidade da sua microbiota. E essas bactérias, elas vão produzir ácidos graxos de cadeia curta, moléculas que ajudam na comunicação entre o intestino e o seu cérebro e participam do controle da saciedade. Olha que interessantíssimo. Quinto pilar, super importante também, a flexibilidade metabólica. Esse talvez seja o benefício mais subestimado que as pessoas não sabem. Quando a pessoa começa a sentir menos fome graças ao tratamento, ela percebe que consegue passar mais tempo sem comer. E, curiosamente, sem sofrimento, certo? Sem aquela sensação de que vai morrer se não comer um biscoito em 15 minutos, sem aquela sensação do tipo, não acredito, vou ficar sem comer isso daqui. Não, isso aí acaba. Isso permite que o organismo volte a fazer algo que ele nasceu para fazer, alternar entre diferentes fontes de energia. Em vez de depender constantemente da glicose, ele passa a utilizar com mais eficiência a gordura armazenada aí no seu corpinho, quando necessário. Isso é o que a gente chama de flexibilidade metabólica. É uma adaptação associada a melhorias na eficiência energética, na função mitocondrial e na capacidade do organismo de utilizar diferentes combustíveis, ora carboidrato, ora gordura. E talvez seja um dos maiores presentes desse tratamento, porque o objetivo nunca foi depender eternamente da caneta, né? O objetivo sempre foi ensinar o organismo a funcionar melhor lá no fundo. Os 5 pilares que a gente conversou hoje caminham exatamente na mesma direção: melhorar os mecanismos biológicos envolvidos na fome, na saciedade e no metabolismo. E eu quero terminar deixando uma reflexão aqui para você. Talvez a coisa mais legal, mais bonita que os análogos do GLP-1 nos ensinaram seja essa: muitas pessoas não tinham apenas falta de força de vontade, elas nunca tinham experimentado o que era sentir saciedade de verdade. E o metabolismo delas precisava de algo mais poderoso para reagir na direção do emagrecimento. E por isso eu gosto tanto da ideia do desmame, porque quando você precisa de cada vez menos medicação e continua controlando a fome, continua respeitando a saciedade e continua mantendo os resultados, significa que o seu organismo está aprendendo. E talvez esse seja o maior sucesso de todos. Não é viver para sempre usando a caneta.
e não precisar mais dela, porque seu metabolismo reaprendeu a fazer aquilo que ele deveria ter feito desde o começo. E esse é o verdadeiro objetivo do tratamento: te emagrecer com saúde e de forma sustentável. Se esse conteúdo te ajudou, curte, compartilha aqui, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de saúde com profundidade e respeito a você. E você aprende a pensar e não só a seguir modinha. Tchau!